Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Servimos a um Deus bondoso que com sua infinita graça nos alcança a cada dia. Ele colocou sobre si o jugo pesado do nosso pecado. Por amor a nós, se entregou naquela cruz. Por isso, coloca de pé. Vamos juntos com alegria adorar a esse Deus, amém? Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Só Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte
venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça. O meu e o seu lugar. A minha cruz levou. Estamos libertos. Oh, Jesus, eu canto. Oh, que tremenda graça. Oh, que infalível amor. Tomou o meu lugar. A minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Te agradecemos, Senhor, e damos honra ao seu santo nome, por tudo que o Senhor fez a nós e ainda faz, Senhor Jesus. Te adoramos, ó Pai, e agradecemos ao Senhor, ó Pai, receba o nosso louvor e a nossa adoração, amém. Aplauda esse Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Antes de você se assentar, eu queria que você pudesse cumprimentar a pessoa que está perto de você, à frente, atrás, ao lado, e dizer: seja bem-vinda, seja bem-vindo. Isso, manifeste a ele, a ela. Talvez seja a primeira vez que ele esteja aqui com a gente, ou ela, mas seja muito bem-vindo. E você que adora pela internet, que Deus possa visitar a sua casa, visitar o seu coração e te abençoar grandemente também, em nome de Jesus. Pode se sentar, por gentileza. Sejam todos bem-vindos à nossa Terça da Esperança. Nós ficamos felizes em receber você aqui, obviamente numa semana um tanto quanto atípica, uma semana já que as pessoas estão tirando o pé do acelerador, estão já começando a se preparar para o clima de festa. Sábado agora nós já entramos no Natal, e depois na semana que vem já estaremos no Ano Novo, período de festas onde as famílias estão se reunindo, se preparando, e você resolveu estar aqui conosco. Você resolveu vir a esse lugar para adorar. Então que Deus abençoe profundamente seu coração. Eu posso garantir para você que a sua vinda a esse lugar essa noite não foi em vão e não ficará sem a devida recompensa, pelo teu esforço, pela tua disposição e pela tua sede de buscar a presença de Deus. Tenho certeza que há algo de Deus reservado, preparado especialmente para você nesse dia, nesse lugar que Deus marcou na agenda para ter um encontro com o seu coração. Eu quero lembrar você algumas coisas que estão acontecendo na nossa igreja. Você pode passar na nossa livraria e nós temos ainda alguns itens do presente diário. O presente diário é o nosso devocional para você meditar na palavra dos 365 dias do ano. Ótimo para você ter na sua cabeceira da sua cama. Se você não tem ainda, nem na escrivaninha ou nem na sua mesa de escritório, adquira. Ou se você quiser dar de presente para alguém, passe na nossa livraria, nós temos algumas unidades disponíveis lá ainda, tá bom? E amanhã, quarta-feira, é o dia dos adolescentes se reunirem aqui para o último encontro deles. Depois eles entram num período de férias também e retornam aí no final de janeiro, depois quando as atividades da igreja retornarem à normalidade, tá bom? Mas amanhã, você que é adolescente ou pai de adolescente, tá aí, esse aviso é para você ficar atento. Amanhã às 20 horas, a Last Night com os adolescentes aqui. Quinta-feira pela manhã é o nosso momento de oração, também o último do ano. Depois nós vamos fazer uma parada para passar esse período de festas. A nossa manhã de oração, quinta-feira às 6h30, é a última do ano. E depois a gente retorna só depois, no ano que vem, depois que a gente fizer a nossa campanha. Eu estou com muita expectativa para essa campanha. Eu tenho assim orado muito a Deus a respeito do que Ele quer falar conosco. Serão 12 dias de semeadura para 12 meses de colheita. Nós vamos ficar aqui durante 12 dias, queridos, fazendo uma celebração ao Senhor. Teremos 12 dias seguidos, onde nós vamos semear nossos desejos, nossos sonhos, nosso coração, semear a nossa vida no altar de Deus. E cada dia que a gente vier participar do culto, nós vamos orar por um mês e vai representar um mês. Então, você estará aqui, por exemplo, no dia 10, é janeiro, dia 11, fevereiro,
dia 12, março, e assim até encerrarmos o mês de dezembro, no dia 21 de janeiro. Então atenção, a data está errada ali, é 2022 já, virando a calendário, virando a folhinha, mas a data está certa, 10 a 21, só o ano que está incorreto. 10 a 21 de janeiro, marque na sua agenda para você vir aqui, clamar, orar e buscar a Deus conosco nesse período de intensa gratidão a Deus, mas também de intensa devoção a Ele. E para finalizar, eu gostaria de lembrar você que domingo que vem, atenção, nós não temos a celebração da manhã, tá bom? Só a celebração da noite, para você passar o tempo com a sua família, então será apenas às 19h30. E terça que vem, pastor? Terça que vem não influencia em nada, estaremos aqui com a nossa campanha de oração, com a palavra de Deus, com a adoração, e vamos fazer isso todos os dias desse ano e do ano que vem, se Deus assim nos permitir, tá bom? Apenas as datas que mudam e o horário é no domingo, dia 26 de dezembro, que é só às 19h30, e domingo, dia 2 de janeiro, que é só às 19h30, e depois voltamos com as nossas atividades normais. Eu quero louvar a Deus por você que veio na terça-feira, durante quase todas as terças de 2021, aquelas que foram impedidas pela pandemia, você assistiu pela internet, mas eu também quero agradecer a Deus por você que foi generoso e tem sido generoso na causa do Senhor. O que nós queremos fazer nesse momento é devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, se você quiser fazer isso com gratidão e com alegria, você pode fazer isso nesse momento. Então, vai se preparando aí, porque a hora que a gente cantar a próxima música é para a gente fazer isso. Aqui à frente nós temos essas urnas para você fazer o seu depósito físico, mas se você quiser e ficar à vontade, você também pode fazer por Pix, ir lá na nossa livraria, fazer por cartão, do jeito que você achar melhor. Estou me lembrando aqui que agora, depois do final do nosso culto, eu quero convidar para você para uma festa especial, tá bom? Não sei se você veio preparado ou veio preparado, mas a nossa barraquinha de final do ano está acontecendo lá no centro comercial aqui da nossa cidade, e a gente está lá com bolinho de bacalhau, hambúrguer, batata frita e refrigerante e suco. Se você depois terminar esse culto, quiser passar lá, nós estaremos lá, nossa equipe já está trabalhando lá, e com certeza você vai ser muito abençoado nesse período, tá bom? Assim que terminar a celebração, é só ir ao centro e a gente estará lá servindo você também com muita alegria. Vamos colocar em pé, queridos, vamos devolver dízimos e ofertas e vamos fazer isso com muita gratidão. Senhor, recebe a nossa adoração que é feita através do louvor, com as palavras ditas, e do louvor através das mãos que doam, e que o Senhor possa ser honrado e glorificado com toda a contribuição que é entregue no seu altar, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos, você pode vir à frente, devolver dízimos e ofertas. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Adoraremos, Senhor, não importa a circunstância, Pai. Sempre iremos te adorar e te agradecer, ó Pai. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. E o coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta,
mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, 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 cantarei teu amor pra sempre. Por suas vozes, declara mais uma vez: cantarei teu amor. Cantarei teu amor, cantarei teu amor, cantarei teu amor, cantarei teu amor pra sempre. Tu és maravilhoso, Senhor. Te adoramos nessa noite, ó Pai, e a Ti rendemos honra e glória, ó Pai, pois o Senhor é bondoso para conosco, ó Pai. O Senhor tem olhado para nós a cada dia, ó Pai, em toda circunstância, ó Pai. O Senhor está do nosso lado, ó Pai, não tem nos abandonado, ó Pai. Ó Pai, conhecemos várias histórias, ó Pai, de pessoas, ó Pai, de personagens da Bíblia, ó Pai, onde viveram mais do Senhor e conheceram mais do profundo do Senhor, ó Pai. E essa noite neste lugar, ó Pai, queremos, ó Pai, viver uma nova história, ó Pai, na Sua presença, ó Pai. Queremos Te sentir, ó Pai, damos liberdade ao Senhor para vir ao nosso encontro, fazer a Tua vontade, ó Pai, para viver uma nova história na Sua presença, ó Deus. Por isso venha sobre nós, toca os nossos corações, ó Pai, não apenas com uma canção, mas com Seu Espírito Santo, ó Pai. Venha a nós neste lugar, ó Pai. Eu ouvi mil histórias de como alguns vêm a Ti, mas eu ouvi Tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que nunca estou só. Tu és um bom, bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tanto lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só Tu podes dar, Tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és.
sou. Pois Ele é perfeito, és perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Declare isso mais uma vez. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Te adoramos, Senhor Jesus, por sua perfeição, ó Pai, por esse amor grandioso que nos alcança, Pai. Aleluia, Pai, aleluia, Senhor Jesus. Te adoramos, Pai. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Estamos chegando no período de Natal, período onde a gente já está quase ultrapassando, fica quase que 20 dias na expectativa e ele passa assim de um dia para o outro. E o que eu gostaria de falar nessa última mensagem antes do Natal é justamente sobre isso. Acho que nada mais oportuno, nada mais importante do que falarmos dessa data cristã, que é a data magna do nosso calendário e que deve ser respeitada, considerada, e deve ser tratada com profundo respeito, muito além do que a festa popular de luzes, presentes e Papai Noel. Nosso Natal tem outro sentido, outro significado, e se você esteve aqui no domingo, você aprendeu um pouco com isso, e se você não esteve, está lá no YouTube para você desfrutar um pouco dessa palavra, desse louvor e adoração que teve no domingo, que nos ensina as características do verdadeiro Natal. Mas hoje eu gostaria de falar sobre isso. Natal, milagres em todos os lugares. Natal é milagres em todos os lugares. Não é apenas em um lugar específico, não está circunscrito a um espaço geográfico, mas é um milagre que ultrapassa todos os lugares e que preenche cada lugar, cada espaço, cada metro quadrado desse universo que Deus criou. Como isso, pastor? Bom, para começar a nossa conversa, a gente precisa falar um pouquinho sobre uma teoria muito interessante que eu entrei em contato alguns anos atrás, que é a teoria do lugar e do não lugar, que é de um sociólogo francês chamado Marc Augé, e ele diz o seguinte, que existem lugares que nós temos grande e intenso significado, e outros lugares que não produzem absolutamente nada em nós. O que nos traz identidade e significado é o que aquele lugar evoca, o que aquele lugar traz como sentimento e como expressão para nós. O que aquilo trouxe de algum sentido e algum significado. Para dizer mais claramente o seguinte, lugar é aquilo que eu me vejo, aquilo que desperta a minha memória, é aquilo que traz sentido para mim. Não lugar, é um lugar onde eu estou e não faz sentido. Ele é geralmente um lugar de trânsito, um lugar de passagem, um lugar de estar ali. Por exemplo, corredores de supermercado, guichês de aeroporto, saguões de aeroportos, ruas, avenidas, lugares de trânsito que geralmente a gente não fala assim, uau, que lugar maravilhoso, que lugar que eu tenho uma experiência, a não ser que algo tenha acontecido exatamente ali. Mas, por exemplo, vamos ser um pouquinho mais prático. Uma teoria de lugar e de não lugar que eu poderia trazer para você, por exemplo, Bandeirantes, a cidade de Bandeirantes. Não sei se você conhece, mas ela tem um sentido muito especial para mim. Para mim é um lugar. Embora há muito tempo eu não pise lá, há muito tempo eu não ande por aquelas ruas, mas é o lugar onde eu conheci Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu jogava num time de futebol lá, União Bandeirantes, em 1999, quando a palavra de Deus chegou ao meu coração pela primeira vez. Então entrar naquele trevo, passar por aquelas ruas e chegar perto daquele lugar, onde era a nossa república de futebol e de jogadores, aquilo me traz uma sensação, aquilo soa as minhas mãos, aquilo traz uma aceleração no meu coração, porque é um lugar que me traz impacto. Outra experiência de um não lugar, Times Square. Talvez você já tenha ouvido falar, Times Square é o lugar mais iluminado, talvez do mundo, se não o mais iluminado, com aqueles telões. O centro comercial do mundo está lá na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, em Nova York. E lá você chega na Times Square, tudo que você faz é tirar algumas fotos e seguir jornada adiante. Estive lá algumas vezes e aquele para mim é um não lugar. Lindo, maravilhoso, muitas pessoas sonham estar lá, mas é um lugar, não lugar. Não há nada que ele traga, não há nada que me invoque algum sentimento. Eu posso ver as imagens, posso assistir algo na televisão, mas aquilo não me impacta. Mas se tem alguma reportagem de Bandeirantes, aquilo mexe com o meu coração. Mais um exemplo,
Vinhedo. Para você essa palavra significa lugar onde tem uvas. Para mim não. Vinhedo é uma cidade do interior de São Paulo, marcante para mim. Eu estava jogando futebol, tinha meus 18 anos nessa época, estava me preparando para um campeonato, quando Deus disse, agora é a hora. Eu tinha feito um combinado com Deus, eu falei que jogador é velho aos 30 anos e pastor é novo aos 30 anos. Então eu ia jogar com bola, futebol, profissionalmente até os 30, e aí eu ficaria velho para o futebol e novo para o pastorado. Mas Deus não aceitou o acordo e Ele me chamou aos 18 anos em Vinhedo, numa república de jogadores, eu deitado naquela cama, eu ouvi o Espírito Santo falar claramente para mim que aquele não era mais o meu lugar. Voltei para casa, peguei o meu destino e hoje eu estou aqui por causa dessa escolha que aconteceu na cidade de Vinhedo. E para você talvez seja uma cidade que não faça muito sentido, mas para mim faz muito sentido. Agora, vamos falar de um não lugar. Honolulu, no Havaí, por exemplo. Praias cristalinas, areia branca, algo paradisíaco. Eu vejo aquela imagem pela internet, vejo aquelas fotos e não faz nenhum sentido para mim, porque eu nunca estive lá. Você acha, nossa, pastor, foi até para o Havaí? Não, de lá não foi, não. Nunca estive lá, não faz sentido nenhum. Eu olho e falo, é um lugar para mim, é um paradisíaco, maravilhoso, mas não faz sentido. Por quê? Porque muito do lugar tem a ver com a história que nele acontece e que nele representa. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você a gente passar por alguns lugares da Bíblia onde o Natal aconteceu. Sim, porque o Natal não aconteceu só em Belém. Enquanto Jesus era criança, ele passeou por algumas cidades, ainda no colo dos seus pais, levando esse Natal a várias localidades. E por que será que Jesus não nasceu em Belém, ficou em Belém, cresceu em Belém, fez seu ministério em Belém? Por que será que Jesus nasceu em Belém e foi visitando, pisando outros lugares? Qual o sentido disso? E é sobre isso que eu quero falar com você. O sentido é levar milagres para outros lugares e mostrar que o Messias, o Salvador, o Natal, não está circunscrito a uma região, a um povo específico, a um ambiente, a uma história, a um contexto, mas a história do Natal ultrapassa todos os limites geográficos, ultrapassa todos os limites étnicos, ultrapassa todos os limites de gêneros e alcança vidas, corações, onde quer que eles estejam. Quer ver que interessante? Mateus capítulo de número 2 é o texto que nós vamos ler juntos aqui, que diz assim, Mateus capítulo 2, versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, atenção, também é chamado de Belém Efrata, pessoal. A palavra Efrata significa milharal, significa que aquela região é uma região de cultivo de milho, tá? Em Belém da Judéia, ou Belém Efrata, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Jesus nasceu, uma estrela indicou o caminho aos cientistas astrônomos, eles encontraram esse caminho e vieram perguntar, onde está o rei? Porque nós estamos já procurando por essa mensagem celestial há muito tempo, sabemos que o rei nasceu aqui em algum lugar dessa região. O Herodes, que era um rei louco, insano, que matou a sua própria esposa, seus próprios filhos, com medo de perder o poder, ficou perturbado com isso e perturbou toda a cidade de Jerusalém, dizendo, tem Messias, tem Messias. E Jerusalém, que estava na expectativa de um Messias que viesse libertá-los do poder de Roma, diz, tem Messias, todo mundo ficou louco, perturbado com o que estava acontecendo com aquelas notícias. Bom, agora eu peço licença para você, para fazer um recorte aqui, tá bom? O texto é Mateus capítulo 2, eu só vou inserir um outro texto de Lucas 2, porque Mateus não registra esse fato, mas Lucas registra, tá? O que aconteceu nesse ínterim, entre Jesus nascer em Belém e entre ele ir para a cidade do Egito fugindo de Herodes. O que aconteceu, Mateus não registra. Lembre-se que são 3 evangelhos na Bíblia, Mateus, Marcos e Lucas, que são iguais. O João é diferente, mas Mateus, Marcos e Lucas são iguais, com óticas um pouco diferentes. Aqui prova a diferença entre eles. Mateus diz que Jesus nasceu em Belém, Herodes perseguiu as crianças, e então a família de José fugiu para o Egito. Mateus diz que Jesus nasceu em Belém, que a família de Jesus foi para Jerusalém para apresentar o menino no templo. E agora eu peço licença para a gente fazer esse recorte e colocar na ordem cronológica. Lucas capítulo 2, completando-se o tempo da purificação deles, ou seja, todo aquele tempo de 8 dias, onde a criança nascia e depois tinha que ser apresentada ao templo, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo a Deus, para apresentá-lo ao Senhor.
Então Jesus nasce em Belém, a família o toma, leva-o a Jerusalém para que ele possa ali ser apresentado diante do sacerdote. Agora vamos voltar para Marcos. Depois que eles são apresentados ali no altar, no templo, eles voltam para Belém e Deus manda um aviso para o José. Um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho e disse: levanta-se, toma o menino, que é Jesus, e a sua mãe, que é a Maria, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então veio uma mensagem celestial, divina, dizendo: não fique aqui em Belém, agora você precisa ir para o Egito. Uma mensagem um tanto quanto estranha, não é verdade? Deus tirou o povo de Israel do Egito e agora manda o Messias para o Egito. O que será que isso vem a significar? Qual é o sentido de tudo isso? Bom, vamos seguir a conversa. Lá no Egito eles ficam por alguns anos. E o texto diz que depois que o Herodes morreu, então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite, partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Pronto. Temos aqui agora 3 movimentos. Jesus nasce em Belém, é apresentado em Jerusalém, foge para o Egito e agora ele vai sair do Egito. Quando isso acontece? Quando Herodes morre. E aí Deus fala para o José: está tudo certo, volte agora. O José falou assim: pronto, vamos voltar para Belém. É óbvio, Belém é a cidade berço do Messias, foi ali que ele nasceu. José, ele é belemita, ele é da região de Belém. E José quer voltar para lá, está tudo certo, é o natural, é o normal. Afinal de contas, eles saíram fugidos de lá. Mas olha o que acontece. Quando José quer voltar para Belém, acontece uma coisa muito interessante. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu a José no Egito e disse: levanta-te, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel. A mesma coisa, só que agora invertido. Antes estava em Israel, vai para o Egito, agora do Egito vai para Israel. Pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. No meio do caminho, olha lá, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, um outro governador, em lugar do seu pai Herodes, que era louco e insano, José teve medo de ir para lá. Falou: não vou voltar para Belém, não vou voltar para a região de Judá, tendo sido isso avisado em sonho. Então, não volte para Jerusalém, eu sei que você quer voltar para aquela região, não vá para perto de Belém, eu sei que você quer ficar na Judéia, mas não é o lugar de vocês lá, lá vocês correm perigo. Então, retirou-se para a região da Galileia e foi morar ou viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado de Nazareno. Quadro fechado, Jesus nasce em Belém, apresentado em Jerusalém, fugido do Egito, tirado do Egito e apresentado a Nazaré. Olha que interessante esse movimento dessas 4 cidades. Essas 4 cidades são lugares, queridos. Não é um lugar bíblico, não é um lugar geográfico, é um lugar simbólico. Há um sentido nesses lugares. Há uma proposta de Jesus ter visitado esses lugares. Jesus sempre se moveu intencionalmente, mesmo quando não podia se mover com as suas próprias pernas. Deus o levou de Belém a Nazaré, passando por essas cidades, para deixar uma mensagem a nós. Uma mensagem importante de que lugares que estamos pisando podem sim ser lugares de encontro com Deus. E o primeiro lugar que eu queria trabalhar com você aqui essa noite é o lugar chamado Belém. Belém é um milagre para a gente carente. A cidade de Belém é uma cidade simbólica nesse momento. Ela alegoriza, tipifica o lugar de gente que passa por necessidades. Gente que vive uma sensação de vazio. Gente que é apegada a um passado que talvez seja vitorioso e simbolicamente produtivo, mas que hoje vive da escassez e da miséria. Belém é um lugar simbólico de gente que se apega a uma coisa que já aconteceu e que não é mais verdadeira. Quer um exemplo disso? O que significa a palavra Belém? Significa casa do pão. Bet Helen, que significa casa do pão. Existe uma passagem bíblica no livro de Ruth, onde eles precisam sair de Belém e vão morar na terra de Boate,
de Moabe, vão morar, eu misturei Boaz com Moabe, vão morar na terra de Moabe, porque eles não tinham mais pão em Belém. Olha que interessante, não tinha pão na casa do pão. É mais ou menos como chegar em Sertanópolis, você não ser convidado para ir na casa de ninguém, você ser maltratado, você ser ignorado, você ser uma pessoa onde não é bem-vindo, não é bem-quisto, e aí o pessoal olha para você e fala que é a capital da amizade. Só se for para a sua família. É mais ou menos isso. Beth-Elen é a capital do pão. As pessoas chegam lá, não tem pão. Sertanópolis é a capital da amizade. Chega em Sertanópolis, não tem amigos. Então é uma contradição de termos. Belém é uma coisa que é, mas não é mais. É uma coisa que foi, mas não se sustenta mais. Mas mais que isso, Belém é a capital do reino do grande, maravilhoso, poderoso rei Davi. Davi escolheu Belém para ser a capital, a sede, a sua residência real ficava em Belém. E o que era Belém nos tempos de Jesus? Nada. O que é Belém nos dias de hoje? Nada. Nós visitamos Belém na última excursão que fizemos para Israel. Belém é uma cidade que fica no meio de Israel, mas é território palestino. Nem a Israel ela pertence mais, ela é território dos palestinos agora. Para entrar lá, você tem que fazer a passagem, tem que apresentar passaporte, você está mudando de país, você sai de Israel e entra na Palestina. E o que é Belém? É um aglomerado de pessoas, uma cidade que não se desenvolve, não cresce, que vive à beira da miséria. Belém é algo que vive do seu passado, mas que não consegue se sustentar no seu presente. A terra da escassez, terra da necessidade, terra do vazio. Faz sentido para você? Porque o Natal precisa chegar em lugares assim. Deus escolheu nascer na cidade do pão para dizer, o pão da vida que preenche a casa do pão. Não é ter pão na padaria, não é lotar as prateleiras de alimentos e víveres. Não, o pão da vida é dado por Jesus. Esse é o símbolo, essa é a mensagem. Porque Jesus nasceu em Belém. Ele podia ter nascido na Samaria, ele podia ter nascido em Jerusalém, o centro religioso do mundo antigo. Ele poderia ter nascido até no Havaí, mas ele escolheu nascer em Belém. Por quê, irmãos? Para mostrar ao mundo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por isso, se você está com um vazio na sua alma, se você é uma Belém na sua existência, um lugar que se orgulha de um passado que não tem mais, eu já fui casado, já tive os filhos perto de mim, já tive dinheiro, já tive uma fé exuberante na igreja, já tive não sei o que mais, mas que não se sustenta hoje, você é Belém. Se você anda procurando, caçando coisas que te façam sentido, e por mais que você absorva dinheiro, patrimônio e bens, isso ainda continua um vácuo, um buraco existencial na sua alma, você é Belém. Belém é a cidade da escassez, nunca se satisfaz, nunca está preenchida, nunca está plena. Talvez seja por isso que Jesus tenha dito, lá em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância, plenamente. Jesus é o contrário do que Belém diz ser. Jesus é a plenitude, a completude, a totalização, a satisfação, a realização. Eu não sei quanto a você, minha irmã, e nem quanto a você, meu irmão, mas talvez o teu território é Belém. Esse é o seu lugar. Você diz, não é o meu lugar. Sim, não deveria ser. Mas você está pisando em um lugar onde você nunca está plena, você nunca está completo, nunca há satisfação na sua alma. Você sempre bebe para depois precisar beber mais, sempre come e nunca se satisfaz. Há uma insaciedade constante no seu coração. Falta pão na casa do pão. E sabe o que eu posso dizer para você? Bem-vindo a Belém. Mas não é só isso que é a mensagem do Natal. O Natal nasceu em Belém para dizer, o pão da vida preenche todos os espaços, o pão da vida preenche todos os corações, o pão da vida preenche todas as vidas, o pão da vida é o pão que alimenta, e não há mais escassez quando o Natal chega em corações sedentos. E eu queria dizer essa mensagem para você essa noite. Eu não sei por quantas Beléns você já passou, quantas Beléns você já visitou,
Ou talvez você levantou uma tenda e uma residência exatamente nessa agora. Está casado, mas não está feliz. Está com família, mas não está feliz. Tem emprego, mas não está feliz. Tem salário, mas não está feliz. Está na igreja, mas não está feliz. Comprou uma casa nova e ainda não ficou feliz. Trocou de carro no final do ano, ainda não está feliz. Belém. Essa é uma notícia de diagnóstico, mas a notícia de cura e de salvação para você é que Jesus nasceu em Belém, para mostrar que nem só de pão viverá o homem, para dizer para você: eu sou o que você precisa. O que você está procurando, o que você está buscando, sou eu, sou Jesus. Receba essa mensagem, ouça essa voz. Por isso que Jesus nasceu em Belém. Mas não somente em Belém, depois de Belém, qual é a próxima cidade que ele vai mesmo? Vocês lembram? Nascido em Belém, apresentado em Jerusalém. Lá ele foi mostrado, revelado. E então, o que a gente poderia dizer que seria a palavra Jerusalém? Jerusalém é milagre para gente religiosa. Se você está carente, está em Belém, Jesus é um milagre em Belém. Mas se você está no centro religioso do universo, Jerusalém é o centro de toda adoração. Jerusalém é o centro de todos os sacrifícios. Queridos, a história registra que milhares e milhares de sacrifícios eram realizados no templo, nas 3 festas que aconteciam: Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. Nessas 3 festas, milhares e milhares de sacrifícios, multidões iam até aquele lugar para verificar o que estava acontecendo e para validar a sua religiosidade. Tanto é que Marcos capítulo 11, Jesus, que também chega em Jerusalém como adulto, ele não fica nada confortável com essa situação. Você sabe o que acontece, o resto da história, né? Tomba a mesa dos cambistas, derruba, abre as gaiolinhas dos passarinhos, libera os animais, os carneirinhos. Ele faz uma bagunça lá no templo para dizer: vocês transformaram a casa do meu pai em um lugar cheio de ladrão. Vocês estão loucos? Vocês perderam o juízo? É isso que a religião faz. A religião anestesia a alma, fazendo a gente estar abraçado ao ritual, sendo que nem de Jesus a gente é. A gente abraça uma denominação e nem de Jesus a gente é. A gente defende uma crença, mas nem de Jesus a gente é. É Jerusalém. Está sacrificando por quê, meu filho? Não sei, só estou sacrificando. Por 15 anos, praticamente consecutivos, queridos, eu visitei a Aparecida do Norte. A minha mãe havia feito uma promessa de que quando acontecesse algo na minha infância, que ela colocou, ela acenderia uma vela para um determinado ídolo do catolicismo todos os anos da minha idade. E durante quase 15 anos, eu fui àquele lugar acender uma vela do meu tamanho no cruzeiro. E a minha imagem, a minha lembrança daquele lugar são pessoas subindo de joelhos aquelas escadas, atravessando aquela ponte com os joelhos vivos, penitências, sacrifícios, e muitos nem sabendo o que estavam fazendo lá. A força da religião, a força do ato, do ritual, isso não me assusta mais, porque eu vejo isso acontecendo nos evangélicos ao mesmo tempo. Já estive em grandes eventos e concentrações evangélicas, onde muitas pessoas estão lá na frente, cultuando um ídolo gospel, levantando a mão, chamando ele de lindo, maravilhoso, e esquecendo que foram lá para adorar Jesus. E também são gentes insanas, que não sabem o que estão fazendo ali. Religião, queridos, é um problema para a humanidade. Ela confina a gente dentro de um estado de total paralisia, onde a gente faz e não sabe por que está fazendo, atua e não sabe para quem está atuando, simplesmente faz o que faz. Mas há uma boa notícia: Jesus poderia ter nascido em Belém e ter ido para a Galileia, feito o seu ministério no lugar mais florido, mais bonito da região de Israel, que é a região da Galileia, o mar da Galileia, os lugares frutíferos de Israel. Não, mas ele foi em Jerusalém. Ele foi em Jerusalém para salvar gente religiosa, como você e como eu. Gente que está apegada a uma tradição que não tem mais vida. Gente que está dobrado diante de um ídolo que não pode lhe responder. Gente que está abraçando uma crença que é um absurdo, que é um misticismo, que é uma superstição. Jesus foi em Jerusalém para dizer: ei, eu estou aqui, eu sou um milagre para quem é religioso, porque quem é religioso também precisa de um milagre, irmãos. Quem é religioso, ritualista, cerimonialista, precisa de um encontro com Jesus, porque ou você abraça a religião e abandona Jesus, ou você abraça Jesus e renuncia à religião. Pastor, mas a igreja presbiteriana não é uma religião. Não, ela é uma comunidade de pessoas que se reúnem em torno de um nome: Jesus Cristo.
Religião é uma estrutura de crenças e valores que as pessoas praticam para tentar ser aceitáveis a Deus. Nós sabemos que nós não praticamos nada para ser aceitáveis a Deus. Nós já somos aceitos por Jesus Cristo e ponto final. Por isso que é Jerusalém. Muitos de nós estamos pisando em Jerusalém, queridos, tentando ser agradável a Deus, tentando atrair a atenção de Deus para nós, tentando chamar a atenção dele, falar: olha como eu sou bonzinho, olha como eu fiz a campanha certinho. Muitos de nós estamos em Jerusalém, sendo totalmente estrangulados pela prática religiosa e nem sabemos o que estamos fazendo. Você pode estar aqui numa igreja evangélica hoje, mas amanhã visitando um outro lugar religioso e nem sabe aonde mais você está. É triste, queridos, porque eu sei que é uma cegueira. Eu já estive lá também. Eu não nasci na igreja, eu nasci na maternidade, graças a Deus, em São Caetano do Sul. Mas não fui criado na igreja. Fui criado na casa da minha mãe e do meu pai, graças a Deus, Santa Cruz do Rio Pardo. Eu conheci Jesus, já tinha 16 anos de idade. Eu sei o que é ser religioso, porque isso continua ainda tentando me seduzir e fazer com que as coisas da igreja, ou as coisas da denominação, as coisas da doutrina, sejam mais importantes que o meu relacionamento com Jesus. Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa. Por isso, se você está tentando aqui fazer algo agradável a Deus, você está em Jerusalém. Se você está aqui tentando compensar seus erros da semana, dizendo: eu errei, falhei, vou na igreja para ver se Deus me perdoa, você está na religião, está em Jerusalém. Se você vem aqui depois vai no centro espírita tomar passe, se vem aqui depois pede um despacho para o Pai de Santo, você ainda está em Jerusalém. Você ainda está no centro religioso, ainda não conheceu a pessoa. Mas tem uma boa notícia para você: Jesus também veio em Jerusalém. Ele foi apresentado em Jerusalém para dizer: este aqui, que todos estão buscando sem saber, é o que vai trazer luz para o mundo e salvação para os perdidos. Jesus Cristo veio também para Jerusalém. Se você é um religioso, uma religiosa, que já visitou várias denominações e vários lugares de crenças, eu quero dizer para você aqui, em nome de Jesus, pare de buscar, pare de procurar, porque Jesus está na sua Jerusalém. Jesus se apresentou a você essa noite. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você não precisa de mais nada, só precisa de mim. Aliás, segundo alguns estudiosos, dizem que o templo do Antigo Testamento era dividido em pátio exterior, santo lugar e santíssimo lugar. O pátio exterior era chamado de caminho. O templo, ou melhor, o santo lugar era chamado de verdade. E o mais íntimo era chamado de vida. Jesus disse: eu sou tudo que a religião de vocês não consegue suprir. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou tudo que vocês precisam. Jesus está na nossa Jerusalém. Não precisa fazer penitência, não precisa vir aqui para compensar pecado, não precisa vir aqui para agradar a divindade. Deus já se agradou de você por Jesus Cristo na cruz do Calvário, não pelo que você faz ou deixa de fazer. Isso é apenas religião. Jesus é um milagre para gente religiosa. Jesus é um milagre para gente cheia de tradição. Jesus é um milagre para gente cheia de patuá, cheio de búzios, cheio de mandingas, miçangas, cheio de imagens de ícones, cheio de misticismo, superstição, cheio de evangelicalismo. Jesus é um milagre para a gente religiosa. E como nós precisamos desse milagre, porque não tem um lugar mais perigoso que ser religioso do que dentro da própria igreja. Mas Jesus não é só mesmo um lugar de Jerusalém, ele também passa pelo Egito. Eu acho muito interessante isso daqui. E é profético, queridos. Deus tira o povo do Egito para levar para Israel. Deus pega o seu filho e devolve para o Egito. Qual é o sentido disso, irmãos? Jesus poderia ter nascido em Belém, apresentado em Jerusalém e ponte aérea para Galiléia. Tudo certo. Pega o busão, ônibus leito, deita a cama e vai de boa. 146 quilômetros ao norte. Chegaria em Nazaré. Está tudo certo. Jesus ia viver sua vida de boa. Não, agora vamos viver no Egito. Quantos anos se passaram? Alguns estudiosos dizem de 2 a 5 anos. É provável que mais perto de 2 anos. Ele ficou no Egito. Qual o sentido disso? Egito não é um lugar geográfico, queridos. Assim como Belém não é um lugar geográfico. Assim como Jerusalém não é uma cidade capital. Não, queridos. Egito, Jerusalém, Belém é um símbolo do que o Filho de Deus estaria fazendo na humanidade. Ele estaria trazendo suprimento aos carentes, ele traria libertação aos religiosos e traria libertação para a gente oprimida pelo Egito.
Deus manda o seu filho para o Egito para dizer: do Egito eu o chamei, do Egito eu o tirei, para dizer que ele também vai visitar pessoas em lugares sombrios, lugares tenebrosos. Porque não é só gente que está dentro da igreja que precisa de salvação, é gente fora dela que está fazendo coisa que até Deus duvida. É Egito, queridos, é escravidão. Eu vou confessar para vocês que um dia eu vi um jovem e vi o estilo de vida que ele levava, comportamento. Ele tinha sido da igreja, já não frequentava há um tempo. E o estilo de vida que ele levava me contrariava demais, me constrangia demais. Não é possível alguém que eu batizei viver uma vida tão promíscua, tão destruidora como aquela. E os seus pais frequentando a igreja e participando dela comumente, normalmente, como todo religioso faz. E de repente eu descobri a história que envolvia o relacionamento daquele casal. O absurdo que acontecia nos lugares onde os bastidores não podem ser revelados. Quando eu descobri o que estava acontecendo, eu passei a olhar para aquele jovem e dizer: quanto amor eu tenho por esse jovem. Ele não merece viver isso. Ele não merece o meu julgamento, ele não merece o meu constrangimento, ele não merece que eu o acuse de qualquer coisa. Olha a vida que ele leva dentro do seu lar, olha o que ele tem que ver de dia e de noite dentro dessa casa. Meu Deus, é o Egito, queridos. O Egito abraçando, o Egito seduzindo, o Egito cegando. O Egito é a terra da sombra da morte, o Egito é a escuridão, o Egito é o sombrio, é a penumbra, o Egito é a desgraça, o Egito é o pior. Mas há uma boa notícia, que até o Salvador do mundo pisou o Egito, para mostrar e revelar que em terras sombrias ele brilha, que em lugares de escuridão ele resplandece, que em lugares de opressão ele manifesta a sua liberdade. Ele disse: eu sou a verdade, eu sou a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade. Ele é a verdade que liberta, ele é a verdade que tira do Egito, porque ele vai até lá no seu Egito, na sua sombra da morte, na minha. Ele visita a nossa escuridão, queridos. Deus não está preocupado em templos religiosos, com gente abanando freneticamente as suas mãos no momento de louvor. Deus não está preocupado em lugares importantes, bonitos e limpos. Deus também vai em chiqueiros, Deus vai em tanques de Betesda, Deus senta no poço para conversar com a prostituta. Tudo isso está na sua Bíblia para dizer que Deus nos encontra em nosso Egito. Eu não sei o quão longe você já foi na sua vida, o que você já experimentou na sua vida, o que você já passou na sua vida, mas eu quero dizer que eu sei e confio de que Deus está também no seu Egito, para transformar a sua história, para mudar a sua vida. Jesus foi ao Egito carregado ainda no colo, para sair de lá e para dizer que a luz também visita as trevas. Deus visita as nossas trevas, Deus é libertação aos cativos. Jesus disse: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade libertará vocês. A verdade libertará vocês. Por isso eu convido você hoje a ir até Jesus, porque Ele é a luz para a sua sombra. E por fim, para a gente terminar, Jesus vai para Nazaré. E lá em Nazaré Ele é apresentado para Nazaré. Porque em Jerusalém Ele foi apresentado mas em Nazaré Ele é apresentado para, ou seja, em um movimento para essa cidade. O que era Nazaré, queridos? Nazaré era nada. Nazaré não tinha absolutamente nada. Nazaré é a terra do esquecimento, é a terra do nunca. Sabe aonde o Judas perdeu a bota? Eu queria pedir que a equipe de intercessão estivesse atenta em nome de Jesus, tá bom, irmãos? Preste atenção, por gentileza, no ambiente do culto. Você já entendeu? Nazaré? Percebeu? Nazaré é um lugar onde não tem nada. Nazaré é a terra do nunca, 136 quilômetros longe, Ivan, por favor, longe de um lugar, centro religioso, centro total de Israel. Eles estavam distantes de tudo que acontecia em Jerusalém, eles não ficavam sabendo de nada. Tudo que acontecia em Israel, eles estavam nada. Era um povo chamado de imoral, porque uma via comercial passava por ali, e eles traziam muita imoralidade nas trocas naquele lugar. Trocas comerciais traziam junto imoralidade, prostituição, trazia todo tipo de coisa errada, e Nazaré era considerada uma cidade de baixa moral.
Mas não somente isso, era considerada uma cidade de gente atrasada, gente que não desenvolvia, gente que não crescia, gente que não aprendia, gente que era simplesmente rejeitada. Por isso que em João capítulo 1, versículo 46 diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. O negócio era tão ruim, tão feio, que até o próprio Natanael, olhando para Filipe, disse: não. Quem é que você disse que veio para o mundo? O Messias. Ah, tá. Onde que ele está mesmo? Em Nazaré. Não. Em Nazaré não tem nada de bom. É uma cidade que é um ovo, é uma cidade pequena, não tem nada naquele lugar. Olha o que tinha em Nazaré, o Nazareno. E ele será chamado de Nazareno. Vocês lembram dessa mensagem? Lembra dessa palavra que nós lemos aqui ainda hoje? E ele será chamado de Nazareno. Olha só o que essa cidade diz. Em Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim: ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha aqui, presta atenção. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele será chamado isso, diz Isaías. Mas o texto diz que ele também será chamado de Nazareno, o lugar dos esquecidos. Eu não sei se você está esquecida, eu não sei se você está esquecido, eu não sei se você foi abandonado, eu não sei se você foi humilhado, envergonhado, eu não sei se viraram as costas para você, eu não sei se você é o último a saber das notícias, não sei se você não tem mais amigos para contar seus segredos, não tem mais ninguém para te ajudar ou te abraçar. Eu não sei para onde você está indo ou quem está te deixando. Eu só sei que Jesus também visita terras esquecidas, visita corações rejeitados, corações que foram abandonados, corações que foram maltratados e humilhados. Nazaré é a terra da rejeição. Se você pisa lá, Jesus também vai até lá. Jesus também visita lugares assim, para mostrar que Ele nunca te deixou, Ele nunca te desamparou, Ele nunca te abandonou. Por isso essa noite, de Belém a Nazaré, o lugar que você estiver é um lugar. Não diga que não é lugar, é lugar. É lugar onde Deus pode fazer um milagre. Ele é um milagre para você que está em Belém e que está sofrendo com carência. Ele é um milagre para você que está em Jerusalém, está sofrendo com tanta religião que não faz nenhum sentido para você. Ele é um milagre para você que está no Egito, tomado de prisões e sombra da morte, trevas de morte. Ele é um milagre para você que está em Nazaré, esquecido e humilhado. Milagre que chega em todos os lugares, para todas as ocasiões, e Ele não te deixou. Por isso quero convidar você a se colocar em pé, por gentileza, nesse momento, e perguntar a Deus qual é o Natal que Ele quer ministrar ao seu coração. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, o Ministério de Intercessão também vai vir aqui para orar com você e por você. Eu quero colocar isso diante de você. Qual é o Natal que você precisa hoje? Diga isso ao Senhor. Qual é o Natal que você precisa ver acontecer? É o Natal em Jerusalém? É o Natal em Belém? É o Natal do Egito? Ou é o Natal de Nazaré? Porque ele acontece em todos esses lugares e não deixa ninguém para trás. Senhor Jesus, nós vamos colocar diante do Senhor nosso coração agora. Existem pessoas aqui que estão assistindo, que precisam de um Natal em sua vida, mas que acham que o Senhor só nasce quando as pessoas se tornam religiosas. Acham que o Senhor só nasce quando a pessoa chega no fundo do poço. Acha que o Senhor só nasce quando alguma coisa especial acontece. Não. O Senhor visita todos os lugares, todo tipo de solo e todo tipo de coração. Então, Pai, essa noite visita este homem, essa mulher, este jovem. Ministra ao coração a Tua palavra e faz a Tua vontade acontecer. Eu te peço, Pai, eu clamo ao Senhor, que o Senhor faça um milagre do Natal acontecer em qualquer tipo de coração essa noite, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos, você que está nas campanhas de oração, você pode vir aqui à frente. Vai ser essa música toda para a gente poder orar junto. E se você veio para fazer a sua campanha e começar hoje, aqui à frente tem esse cartão. Você vai receber a oração como todos os demais e vai levar o cartãozinho para sua casa, como símbolo de que você começou hoje a sua campanha de oração. Nós vamos orar juntos e vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Você que quer orar e você que está na campanha de oração, enquanto cantamos essa canção, pode vir à frente. O ministério estará orando por você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo.
Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei? Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh não, oh Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo no coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei? Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh não, nunca me deixou. Oh
Podemos declarar isso? Haverá um fim, aos problemas, porque Ele está aqui. mas até Esse nome tem todo o poder, esse nome é Jesus. te louvarei, te louvarei. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite e abençoamos cada coração que chega nesse lugar. Independente do lugar que estamos pisando nessa cidade ou do lugar que estamos visitando na nossa vida existencial, nós estamos certos de que o Natal acontece em todo e qualquer lugar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana. E eu queria que você dissesse para alguém que está perto de você um Feliz Natal, porque o Natal está acontecendo aqui agora, nesse exato momento. Dê um Feliz Natal a cada um em nome de Jesus. Feliz Natal.